Bitcoin, eu sei que tem esse limite de 21 milhões de Bitcoins. Você falou de uma outra stablecoin que tem 20 milhões. E, cara, uma coisa que não entra na minha cabeça é como é que algo que tem um limite obrigatoriamente tem um valor? Porque se as pessoas mineram para conseguir ter esse limite, para chegar nesse limite, uma hora ele vai acabar. Por que as pessoas vão querer continuar minerando se vai ter uma hora onde não vai ter mais Bitcoin para ser pago ou qualquer outra dessas criptos tem limite? Tipo, não seria, por exemplo, aqui, vamos dizer que a gente fazendo uma relação grotesca aqui com o PIB, tá? Crescimento do PIB teve 5% no ano. Beleza, quer dizer que o país ficou, teoricamente, 5% mais rico. Então, se você emitir mais 5% de moeda em circulação, teoricamente não existe inflação. Porque você aumentou a circulação de moeda proporcional à geração de riqueza. Só que, se a gente tem... Então, se a gente talvez fizesse isso com uma criptomoeda, teoricamente também o preço não ficaria estável. Enquanto se você faz isso com 21 milhões fixo ou 20 milhões fixo, vai ter uma hora não só que o preço ele vai chegar muito alto, porque isso aqui vai estar limitado, como depois não vai ter incentivo para mineração, depois ele vai a zero? Então, há vários pontos aí, né? Mas eu te devolveria inicialmente com uma pergunta. Você falou, temos uma quantidade de bens e serviços na economia, temos um certo nível de moeda. O PIB cresceu 5%, então os bens e serviços cresceram 5%. Posso aumentar a oferta de moeda em 5%, teoricamente não há inflação, né? Porque aumentei a oferta monetária, ficou igual a bens e serviços. E se eu não aumentasse a oferta monetária? O que aconteceria com a moeda? Ela compraria mais bens e serviços, né? Ela se valorizaria. Sim. A mesma coisa acontece com uma moeda que é limitada. As coisas ficariam mais baratas, né? Em bitcoins, tudo fica mais barato. É o que eu falei, lá em 2010, você comprava 2 pizzas com 10 mil bitcoins. Hoje você compra um Boeing mais as 2 pizzas. E daqui a 5 anos vai saber o que você vai comprar. Lógico. Você não deixou de comprar nada, você não só deixou. aumentou seu poder de compra com a mesma quantidade de cripto. E tem uns pontos aí que muita gente fala, bom, mas entenda o seguinte, Bruno, se o Bitcoin é limitado, né? São 21 milhões, já mineraram quase 19 milhões. Há um estímulo muito grande para que você não gaste em Bitcoins. E aí muita gente acha isso ruim, porque é uma moeda que ela, como tende a ganhar valor, a gente pode falar que ela é deflacionária. Embora haja criação de bitcoins hoje, então ele ainda é inflacionário, com o tempo vai deixar de existir essa criação, como você disse. Um limite, né? E aí é um grande estímulo para que você não gaste em bitcoins. Eu, por exemplo, poderia pagar um café em bitcoin, dependendo do local que eu vou. Não é a melhor opção, mas eu posso fazer isso. Só que por que eu vou fazer isso se eu acho que daqui a algum tempo vai valer mais? Então, esse é um desafio no uso do Bitcoin como moeda. Tanto que eu não tenho essa tese de que ele vai ser usado como moeda. Estou muito curioso para ver o que vai acontecer em El Salvador. Porque, para mim, ele é uma reserva de valor, uma tentativa, porque ainda falta o teste do tempo. Tá bom. Né? Então, esse é um primeiro ponto. E essa questão dele ser limitado é justamente uma coisa que dá valor. O ouro, ele é limitado. A gente não sabe até quanto que ele é limitado, porque daqui a pouco vão estar explorando ouro no espaço, podem descobrir muito mais ouro aqui na própria Terra. Há várias reservas de ouro já mapeadas e que não são exploradas, porque o custo não compensa. Tem muito ouro no meio da África, mas não tem estrada, não tem porto. Então eles vêm, no preço do ouro atual, não compensa explorar. Se o ouro vai a 3 mil dólares a onça, que é uma medida de peso de mais ou menos 31 gramas, aí já compensa. Aí eles colocam mais ouro em jogo. Mas por ser limitado, ele tem muito mais valor do que alguma coisa que é extremamente abundante. Mas aí, no caso, para manter a estrutura da mineração, o minerador ele tem um incentivo de receber Bitcoin, né? Só que se de repente ele não pode mais receber porque já foi chegado ao limite... Não, mas ele recebe não mais da mineração, mas sim do ordenamento das transações. Não mais da emissão de novas moedas, novas unidades. Não são emitidos novos Bitcoins, mas quem quer transacionar tem que deixar uma taxinha. Aquela taxa que a gente paga. paga. A gente falou da transação. Esses R$1.000 que eu mencionei que a gente pagou, ele está ganhando de taxa já subsídio para o minerador. Bitcoin previamente existente já, ao invés de nova criada. Isso, exatamente. Hoje, então, a taxa já é com base na transação, no que já é criado, ou é sempre com novos Bitcoins? Já está bem equilibrado. Os dois. Tem momentos que a taxa de a parte da recompensa do minerador ela é composta da recompensa de bloco, que são esses bitcoins que ele pode criar. Atualmente, ele pode criar 6,25 bitcoins a cada bloco. Então, ele cria uma transação para si mesmo, do nada, sem uma transação anterior referenciando. Essa transação chama Coinbase, né, que é até o nome da empresa americana. E o restante da receita dele vem das taxas de mineração. Cada transação feita deixa uma taxinha, não gasta ali. Então, você pega uma moeda original, manda tanto para o seu destinatário, tanto volta para o seu troco e tanto fica sem usar. O minerador pega essa para ele. Pode crer. Entendi. Então, às vezes, elas ficam iguais até. Teve momentos que a taxa de mineração e a recompensa de bloco
se equiparam. E aí tem outra coisa, porque se vai continuar existindo as transações que vão ter uma taxa, aí a gente tem o custo de oportunidade, né? Porque, por exemplo, você E pode esse é um investir... problema também de muito longo prazo, que essa mineração... 2140, em né? 2140, né? Então, Ah, talvez entendi. o Bitcoin deixe de existir até antes, vai saber. Mas não tem uma coisa que, assim, ao longo do tempo, a taxa de retorno sempre vai diminuindo sobre a mineração? É a criação de novos Bitcoins. É só a criação, mas você Isso. continua recebendo a mesma Mas o taxa. interessante é que o preço do Bitcoin, o valor do Bitcoin no mercado está aumentando tanto que isso fica sendo meio desprezível. Você Assim. recebe menos Ela Bitcoin, cai pela mas você ganha metade a mais. cada 4 anos, mas o Bitcoin dobra a cada ano. Total. Você então, pega... na prática, você está... Exatamente. De 2000, da crise da pandemia para cá foram 20 vezes, né? Chegou a 20 vezes aos $60 mil e agora está um pouco menos, né? Isso, você pega logo antes da... Na verdade, na pandemia ainda não tinha acontecido o último halving, que é essa quebra pela metade da recompensa dos mineradores quando eles resolvem o problema para a criação de novos bitcoins, né? Então, até a época da pandemia ali, o seu comecinho, toda vez que o minerador ele concluía ali o processo de mineração, ele ganhava na época 12,5 bitcoins. E aí foi em maio, mais ou menos, que aconteceu o halving, né? Essa recompensa caiu pela metade foi para 6,25. Só que o preço do Já Bitcoin tinha. naquela época era 40 mil reais. E o preço do Bitcoin agora tá o quê? 240, 250 mil reais. Entendi. Então, por conta disso, ele tá ganhando menos em Bitcoins, mas o Bitcoin vale muito mais em moeda fiduciária. Certo. Então, a recompensa dele tá até maior no final das contas. Beleza. Só tem uma dúvida, rapidinho. tá. Se eu quiser comprar um cafezinho assim, qual é a maior fração que eu posso ter assim de um Bitcoin? A menor para fazer isso? Não, comprar um café, um McDonald's ali. O cara tem que estar preparado no troco. O Bitcoin ele é subdivisível em 8 casas decimais. Então, por exemplo, acho que 100 satoshis, né? Um satoshi é 0.000000001 Bitcoin. Então, você precisa de 100 satoshis para dar 1 centavo de real, mais ou menos. Entendi. Então, quer dizer, tem muito espaço ainda. Ainda Né? tem. Até um satoshi ser igual a 1 centavo. Lembrando que com 1 centavo a gente não compra nada, né? É verdade. E, ó, deixa eu fazer aqui uma outra especulação. É que só para pensar em assim, ser mensageiro do apocalipse mesmo. Porque vamos lá, tipo, a gente chegando nos 21 milhões, não tem mais como criar novos bitcoins. Então as pessoas continuam minerando, pelo que vocês disseram, pela crença de que aquilo vai continuar se valorizando no futuro. Só que se a gente tem a mesma quantidade de bitcoin... Continuam confirmando as transações, né? A mineração tem acabado. Vou te dar um exemplo sobre isso. O último bloco que foi Pra coletar minerado... a receita de mineração, as taxas de transação de quem quer Sim. transacionar. Vamos lá, Elas mineram estamos por em isso. 2140, aí Não já tem 20 bitcoins novos sendo criados. Acabou. Mas- Agora, todo mundo que está minerando está ganhando só o spreadzinho dessa taxa de mineração. Só que, qual que vai ser, vamos dizer que, sei lá, cara, não é pertinente porque o custo de oportunidade é alto, porque ele poderia pegar o dinheiro que está investido em máquina fazer mineração Fazer pra outra coisa. Isso não é um baita de um risco assim para todo o ecossistema de Bitcoin? Isso pode acontecer muito antes. Porque, por exemplo, hoje você tem o Bitcoin como sendo a referência do mercado de criptomoedas. Você pega a capitalização do mercado de mais de 2 trilhões, Bitcoin e o Ethereum eles são responsáveis por uns 60% aí, 60% a 70%. E você consegue criar uma criptomoeda que ela é mais rápida que o Bitcoin, tão confiável quanto, com taxas mais baixas? Consegue, já criaram pelo menos umas 8 mil dessas. Caraca. Só que a questão é que o Bitcoin ele ainda é aquela na qual as pessoas depositam mais confiança. Certo. No momento em que essa confiança, por algum motivo, deixar de existir e todo mundo começar a sair do Bitcoin por conta disso, o valor dele pode ir a zero. Então não precisa chegar em 2140 para a gente ter esse problema. Isso pode acontecer muito antes. O ponto é o seguinte, né? Até o governo estão criando agora as CBDCs, né? Central Bank Digital Currencies. É a proposta de real digital, de $1 digital, yuan digital, etc. Essas moedas elas serão mais rápidas, elas serão, para quem confia em dinheiro estatal, tão confiáveis quanto o papel moeda. Elas podem fazer tudo melhor do que o Bitcoin. Elas só não conseguem fazer uma coisa hoje, que é não depender do governo, porque são criadas pelo governo. Então, o grande valor do Bitcoin, na minha opinião, não é em transações rápidas, porque muitas vezes não são rápidas. Não é em transação barata, porque as taxas impedem que fique, de fato, muito barato. O valor é que você tem algo descentralizado, inconfiscável e que não depende do governo. Se alguém criar outros ativos assim, esses ativos eles podem vir a eclipsar o Bitcoin muito antes de acabar as taxas lá em 2140, vindas da mineração de novos Então bitcoins. a Bitcoin que está numa posição bacana, né? Porque independente da cripto que for usada, tá ganhando dinheiro no spread de cada uma, né? Porque, pô, Na subida e na Bitcoin, volatilidade é nossa amiga, né? Se o pessoal perder o interesse, o preço estabilizar, o nosso negócio
Fica triste. Eu queria falar uma coisa interessante sobre isso aí, que a sua pergunta sobre acabou a recompensa de 6,25 ou a cada halving metade disso a ser criado em cada bloco que o minerador minera, né? Qual que vai ser o incentivo dele? Só para dar um exemplo, né? Hoje, nesse momento aqui, 6,37 bitcoins foi o total que o último bloco gerou. Foi 292 mil dólares. Isso acontece a cada 10 minutos. Então, nada mal, né? Assim, 300 mil dólares a cada 10 minutos. Caraca, velho. Mas, Mas não é o mesmo cara que resolve o problema. Mas são várias pessoas, assim, né? Só que isso aqui tem os bitcoins sendo criados, né? Mas separado disso, taxas são 5 mil dólares, 12 centavos de bitcoin. Só que a gente, o que a gente está pensando é que no longo prazo o preço vai se valorizar e esses 12 centavos vão valer mais. Talvez não tenha esse problema do custo de oportunidade, porque apesar do gasto de energia ser muito grande para você conseguir minerar um bloco e tudo mais. Mas uma coisa que é chave no Bitcoin é sobre o ajuste de dificuldade, né? Quando o Bruno Perini deu um exemplo aqui apocalíptico também, mas não precisa nem de acontecer uma coisa muito grave sobre crise de confiança com o Bitcoin. O simples fato, é simples, mas é feio, né? A queda de quase 60% do Bitcoin agora, dos 64 mil dólares para os 27, causou o seguinte: muitos mineradores falaram assim, não está compensando minerar, eu vou desligar minhas máquinas porque eu estou gastando mais com energia do que eu estou obtendo de criptomoedas. Consideração valorização futura. Exatamente. Então até aponta para o que você estava falando. Não adianta a valorização futura se ele não está conseguindo nem pagar a conta do mês, né? Então, certo. Enfim, mas o que acontece? Quando acontece isso, qual que é o período, Jonas? O intervalo de tempo que a rede se reajusta? Mais ou menos 2 semanas a rede recalcula a dificuldade. É uma quantidade fixa de blocos, né? Eu acho, e aí a cada 2 semanas ela calcula qual está sendo a dificuldade, qual que é o poder da rede de processamento e ela faz um ajuste para isso, para ficar equilibrado e o parâmetro definido são 10 minutos aproximadamente. Como que eu faço com a quantidade de mineradores que tem na rede, para eles gerarem um bloco a cada 10 minutos? Então ele ajusta essa dificuldade automaticamente, o próprio software faz isso. É oferta e demanda no final. Tem muita gente querendo minerar Bitcoin, então vamos deixar a dificuldade mais alta. A rede ela faz automaticamente. Tem pouca gente porque as pessoas perderam confiança no Bitcoin. Aí volta a cair a dificuldade e dependendo pode chegar a ficar tão fácil que até um computador de casa poderá fazer isso no futuro. Exatamente, então imagina Como era no começo do Bitcoin. São 5 mil dólares no preço que está hoje, né? Imagina em 2140 qual vai estar o preço do Bitcoin em moeda fiduciária, a gente não sabe. Se pegar previsões de modelos aí, no final do ano tá em 100 mil dólares, até 2 anos tá em 1 milhão. Já bateu 100 mil dólares, não bateu ainda não? Não, chegou a 60 e poucos. 60 e poucos, entendi. Eu lembro quando bateu 100 mil reais que já foi. Meu Deus! O meu desejo de fim de 2017. ano é o Bitcoin em 1 milhão de reais, sem que o dólar valha 10 reais, por exemplo. Vamos ver se eu consigo, né? Torçam por mim.